Graça e paz, meus amigos, que privilégio poder estar com vocês mais uma vez, poder compartilhar mais um pouco da Palavra de Deus, nessas reflexões que a gente tem feito todos os domingos. Eu queria hoje falar a respeito de um texto muito interessante que é Paulo falando aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 28 a 31. E Paulo faz algumas perguntas muito interessantes. E essas respostas a essas perguntas são essenciais para que a gente entenda algumas coisas que esse texto fala para a gente. E eu queria ler com vocês e refletir a respeito, meditar a respeito desses versículos e o que Paulo deixou registrado para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que haja mudança na nossa vida. Então vamos ler juntos Romanos capítulo 8, dos versículos 28 a 31. Diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, quando você está jogando algum jogo ou algum esporte, está jogando uma partida de futebol e você está ganhando, você se sente motivado a continuar jogando, porque afinal de contas você está ganhando. Quando as coisas vão bem na nossa vida, a gente tem motivação para continuar e a gente não tem nenhum tipo de sentimento de tentar desistir, a gente quer continuar. Mas, querido, a nossa vida ela é determinada pela nossa resposta aos momentos difíceis. A nossa resposta é que vai determinar o que vai acontecer ali para frente. A sua resposta, quando tudo está ruim, é o que vai determinar a sequência de fatos que vão se seguir. Aliás, eu preciso te dizer que você passar por um problema não te garante nada na vida, mas vencer o problema sim. Vencer te dá autoridade, porque quando você vence um problema, então você pode falar com autoridade a respeito daquilo que você passou. E eu queria fazer agora 5 perguntas que estão nesse texto de Paulo, e as respostas a essas perguntas vão ser determinantes para a nossa vida. E a primeira pergunta é a seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, não se engane. Nós vivemos num mundo incrédulo. Nós não fazemos parte do reino dessa terra, mas nós fazemos parte do reino celeste. E o mundo nos odeia. O mundo é inimigo de Deus. Então, querido, muitas vezes você vai ser perseguido por ser cristão e por ter feito escolhas do lado de Deus. Se o Deus Todo-Poderoso está operando ao seu favor, nenhum poder, querido, tem a capacidade de frustrar os planos de Deus para a sua vida. Tenha isso em mente quando você passar por oposições aqui nessa terra. Eu queria te perguntar, amigo, se você lembra dessa verdade quando você está sendo atacado pelo inimigo. Com a afirmação, Deus está do meu lado. Você lembra disso? Isso muda toda a perspectiva do que você está passando, amado. Então, amado, lembre que o Senhor está contigo, que o Senhor está do seu lado e que você vai sofrer oposições nesse mundo. Uma segunda pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte: Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? É o que diz lá no versículo 32 do capítulo 8 de Romanos. Será que Deus vai suprir todas as suas necessidades? Você pergunta isso? Deus há de suprir todas as suas necessidades. O que Deus tem feito por nós, querido? E Paulo aponta a cruz como resposta. Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho. Amado, em que estão baseadas as nossas esperanças? Sendo que Deus não poupou o seu próprio filho, então baseie a sua esperança no Senhor. A incredulidade, querido, pergunta assim, por que Deus faria isso por mim? Isso é o que pergunta a incredulidade. Mas sabe o que a fé pergunta? A fé pergunta o seguinte: por que Deus não faria isso por mim? Essa é a pergunta da fé. Então, querido, Deus dá o que você precisa. As suas necessidades são supridas por Deus. Quando você orar pelas suas necessidades, creia que Deus já está cuidando de tudo. Essa é a nossa fé, querido. Agora, cuidado. Nesse campo, existem pessoas que estão aprisionadas, esperando que a fé resolva problemas que elas precisam resolver. A fé, querido, ela
ela não vai resolver, por exemplo, problemas de relacionamento. Quantas pessoas você conhece que estão passando por problemas no casamento, estão passando por problemas por amar outras pessoas? Quantas pessoas estão vivendo problemas financeiros? E a fé não vai resolver isso, querido, porque isso é você que tem que resolver. Muitas pessoas, às vezes, passam por problemas financeiros porque quando recebem algum dinheiro a mais, vai lá e gasta tudo, entra no cartão de crédito, e aí não tem o que a fé vai resolver isso. A fé não consegue resolver esse tipo de situação. Então, cuidado para que você não inverta a situação. A terceira pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte, que está no texto: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? No versículo 33 do capítulo 8. O contexto aqui, amado, é o contexto de um tribunal. O pecador está no banco dos réus. Mas quem são os acusadores? Ninguém pode nos acusar, amado, porque uma vez que o nosso juiz já nos declarou justos. Por quê? Porque nós temos um advogado que já morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, o nosso querido Jesus Cristo. Então, amado, você já está justificado. Tenha em mente esse versículo quando você for atacado por falsas acusações do inimigo, querido. Você já foi perdoado. Você não precisa temer a acusação, não precisa temer o seu passado, as coisas que você fez erradas. Se você deixou aquelas coisas todas e foi justificado por Jesus Cristo, o passado ficou para trás. Viva o seu presente e viva na esperança de um futuro com Jesus. Querido, agora eu quero fazer a quarta pergunta que está no texto. Quem condenará os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus? Paulo nos dá 4 razões pelas quais o crente não pode ser condenado, mas considerado inculpável. A primeira razão é a morte de Cristo. Pela sua morte, Jesus pagou a culpa pelos nossos pecados, que nos levariam para a condenação eterna. Lá em Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A segunda razão que Paulo nos dá por sermos inculpáveis é a ressurreição de Cristo. Esse é o fato grandioso que nos encoraja. O nosso Cristo ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos infelizes, seríamos os homens mais infelizes da face da terra. A terceira razão que Paulo nos dá aqui é a posição soberana de Cristo à direita de Deus. Querido, nós temos um advogado que é o nosso defensor perante Deus, que pagou a culpa por nós. E a quarta razão que Paulo dá aqui por sermos inculpáveis é a contínua intercessão de Cristo por nós. Que consolo, querido, a gente saber que existe alguém nos céus intercedendo por nós, e esse alguém é Jesus Cristo. De fato, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, como diz Paulo lá em Romanos 8,1, não há condenação sobre você. A quinta pergunta que esse texto nos traz é a seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? É o que fala lá nos versículos 35 a 37. Paulo aqui ele está citando um salmo que descreve a perseguição que o povo de Israel sofreu pelas nações que estavam ao redor, porque eles amavam ao Senhor. E aí diz assim, esse salmo: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quando você enfrentar uma perseguição por causa de Cristo, querido, não se abata. Ele suportou grande sofrimento por você e está pronto para ajudá-lo a suportar toda a luta que seja para a glória de Deus. Concluindo essa nossa reflexão de hoje, Paulo ele termina afirmando o seguinte: eu estou bem certo. Olha que coisa linda. Eu fui convencido e permaneço convencido que nada poderá separar-nos do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Querido, Deus age pela sua resposta. A sua resposta determina a sequência de ações, o que vai acontecer. O poder não está na sua pergunta, ele está na sua resposta a essas perguntas. Deus, querido, é intencional em tudo que faz. Não tem nada por acaso. Me perdoe o autor da música: o acaso vai te proteger. Não vai te proteger.
Tudo que Deus faz é intencional. Querido, quando você foca nas coisas, você está focando aqui na terra. Mas quando você foca no espiritual, na resposta a essas perguntas, então Deus age por você. E o que você vai responder, amado? Esse é o desafio que eu faço para você. Você vai adorar, vai bendizer o Senhor por aquilo que Ele já te deu. Essa deve ser a nossa resposta. Essa deve ser a nossa postura. A sua posição, amado, é mais importante do que qualquer oposição. Existe um plano, amado, por trás de todas as coisas. Deus já lhe deu o que você precisa. O que você precisa fazer agora é bendizer a Ele pelo que Ele já fez por você. E eu queria encerrar essa nossa conversa falando sobre o Salmo 103, dos versículos 1 ao 6. O autor, ele, em todo o tempo, ele bendiz ao Senhor por tudo que Ele tem feito por ele. Olha só, vamos ler juntos. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Aleluia! Glória a Deus! Eu fico feliz porque é uma bênção a gente ter essa resposta na palavra de Deus. Bendiga ao Senhor por tudo que Ele já fez por você e você vai ficar seguro que Ele está cuidando de todas as outras coisas. Busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Parte para a ação, parte para a vitória, que o Senhor está contigo. Que Deus abençoe você nesse dia, que abençoe você no restante dessa semana. No nome de Jesus. Amém e amém.